Eu sei que você estava com muita saudade aqui das nossas aulas aqui no nosso canal. Estamos de volta, graças a Deus, com mais uma aula maravilhosa de história geral. E hoje o tema é muito importante, nós vamos aprender sobre o que foi o Iluminismo, conhecido também como século das luzes, né? E você que é estudante de história, principalmente você que está no ensino fundamental 2, tá? Você que vai iniciar o ano letivo agora em 2022, no sétimo, no oitavo ano, né? Esse assunto aqui é muito importante para você, tá? E você que já está no ensino médio também não é diferente, é muito importante esse assunto, tá bom? Então nós vamos aprender o que foi o Iluminismo, conhecido também como século das luzes, tá? Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, tá? Canal do Tio Márcio. E com esse dedinho maroto aqui, ó, deixa lá um like lá, compartilhe os nossos vídeos, convida amiguinhos aí para assistir as nossas aulas, para estudar junto, que isso vai ser muito importante para o teu conhecimento na área acadêmica, tá? Na área dos estudos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, que é muito interessante e muito importante. Bom, como eu já falei, nós vamos aprender e conhecer o que foi o Iluminismo, conhecido também como século das luzes. Antes de entrar no assunto, precisamos fazer aqui uma introdução bem, vamos dizer assim, didática, para você entender por que essa palavra, essa frase, século das luzes. Bom, o Iluminismo, ele vai nascer no período da Idade Moderna. A Idade Moderna, você já aprendeu, eu acredito que você já aprendeu. Se não aprendeu, você assiste algumas aulas aqui do Tio Márcio, no nosso canal, que você vai aprender. A Idade Moderna, ela surge para substituir a Idade Média, tá? Ela vamos dizer assim, ela substitui a Idade Média, tá? Na Idade Média, nós temos o feudalismo como o assunto principal da Europa. O feudalismo como tema principal da Europa. A economia europeia no período medieval estava baseado em terras. Estava baseada em terras. Essas terras, essas propriedades de terras eram chamadas de feudos, ou no grego, benefícios, tá? Então, como a economia era baseada em terras, em agriculturas, em pecuária, ou seja, trabalho braçal, na verdade, o que queremos dizer é que na Europa, no período medieval, 80%, vou colocar assim, 70, 80% da população europeia eram trabalhadores rurais, tá? E por consequentemente, esses trabalhadores não tinham acesso aos estudos, ao conhecimento, aos livros. Essa grande taxa de analfabetismo deu a oportunidade de vários historiadores, principalmente historiadores da era moderna, chamar o período medieval de século ou Idade das Trevas. Por que, professor, Idade das Trevas? Porque 70% da sua população, da população europeia, era analfabeta. E a falta de conhecimento dessa população foi
chamada de período de trevas, Idade das Trevas. Por isso, século das luzes. Por quê? Porque o iluminismo, ele vem trazer a oportunidade desse europeu que não tinha conhecimento, não tinha acesso aos estudos, veio trazer a oportunidade para esse europeu estudar, a obter conhecimento. E principalmente se livrar da exploração da Igreja Católica e da exploração da monarquia, do absolutismo da sua época. Deu para entender? Essa foi uma introdução básica, uma introdução bem enxuta para você entender em que se encaixa o termo século das luzes, tá? Então vamos lá para o nosso data show aqui. Vamos lá. A origem do iluminismo. Como se deu a origem do iluminismo? Durante a Idade Média, entre os séculos 5 e 15, porque a Idade Média ela nasce no século 5 e vai até o século 15. E é dividido em Baixa Idade Média e Alta Idade Média, tá? Durante a Idade Média, entre os séculos 5 e 15, a sociedade europeia foi marcada por forte influência da Igreja Católica. Lembrando, no período medieval, a Igreja Católica dominava a mente humana. Não só no sentido fé, não só no sentido religião, mas também a Igreja Católica influenciava a vida, o dia a dia das pessoas, o cotidiano das pessoas. Principalmente por quê? Porque essas pessoas não tinham conhecimento, não tinham acesso aos livros. Isso, a única classe social que tinha acesso ao conhecimento e aos livros era o clero, que é a cúpula religiosa católica, e os nobres. Tá? A classe pobre, os trabalhadores, os camponeses não tinham direito a esse conhecimento, a esses livros, a esses estudos. E era um estudo conhecido como estudo, vou colocar aqui, elitista. Eu não sei se dá para você ver, não sei se está muito pequeno, mas a palavra elitista significa dizer que os estudos eram apenas para a elite. Ô professor, e quem era considerado elite nesse período? Tá, o clero e os nobres. Tá? Quem fazia parte da cúpula religiosa e os nobres que não trabalhavam e que viviam apenas dos impostos dos trabalhadores, dos camponeses. Tá bom? Deu para entender? Tranquilo? Vamos lá, continuando. A igreja defendia uma visão teocêntrica da sociedade. Visão teocêntrica da sociedade. Isso aqui é interessante para você entender aqui que essa palavra teo, dividir aqui, essa palavra teo no grego é Deus, significa Deus. E a palavra cêntrica quer dizer Deus no centro de tudo. Tá? Então a igreja defendia uma visão teocêntrica da sociedade e boa parte do conhecimento era fruto das crenças religiosas, de profecias e do próprio imaginário das pessoas. Bom, nesse período, os europeus viviam uma vida religiosa muito fanática, tá? O fanatismo, o misticismo era muito forte na população europeia. Por isso, a igreja tinha uma forte influência sobre a vida das pessoas, tá bom? E como a teoria do teocentrismo vigorava muito forte nesse período, as pessoas tinham muito medo de questionar a igreja, de questionar o que a igreja ensinava, de questionar a exploração da igreja sobre elas mesmas, tá bom? Por quê? Porque questionando a igreja, claro, estaria questionando quem? Questionando Deus. E a igreja era quem definia quem seria salvo ou quem iria para o inferno. O cara não queria arriscar, né? Ser considerado rebelde contra a igreja, porque seria excomungado e consequentemente iria para o inferno. Entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, o progresso da ciência começa a colocar em questão muitos conhecimentos e o próprio entendimento do mundo proposto pela religião. Preste atenção.
entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, o progresso da ciência. Aqui tem uma coisa bastante interessante. Quando aqui diz o progresso da ciência, começa a colocar em questão muitos conhecimentos do mundo proposto pela religião, observe que aqui nasce um embate que vai perdurar até os dias de hoje, no século XXI, que é o embate entre a fé e a ciência. Tá? Essa briga, essa oposição, esse embate, essa guerra ideológica entre a fé e a ciência, ela perdura e está perdurando até os dias de hoje. Tá bom? E principalmente que está presente até nas questões políticas, hoje, não só do Brasil, mas do mundo. Então, o que acontece? A Idade Moderna, ela vem substituir a Idade Média, e com ela, ou seja, com a Idade Moderna, ela vai trazer o conceito de progresso e vai dar vida à ciência, vai dar um poder, uma hegemonia muito grande à ciência, fazendo com que as ciências pudessem sobrepor a fé. Ou seja, em termos gerais, o homem da Idade Média, que era muito religioso, fanático, na Idade Moderna, esse fanatismo vai desaparecendo aos poucos. Tá? É muito importante isso aqui, porque as pessoas não vai mais estar ligadas às questões religiosas, e sim às questões científicas, o experimento, o empirismo. Preste atenção. A descoberta de que a Terra não era o centro do universo, por exemplo, abalou a supremacia do conhecimento eclesiástico. Eclesiástico, essa palavra eclesiástico quer dizer o conhecimento, o dogma católico, porque a palavra eclesiástico vem da palavra eclesia, que significa igreja, no grego. Eclesia significa ajuntamento de pessoas, grupo de pessoas no mesmo local. Então, esse grupo de pessoas é chamada de igreja. Então, a descoberta de que a Terra não era o centro do universo abalou a supremacia do conhecimento católico, dos dogmas, daquilo que a Igreja Católica ensinava. No período moderno, na Idade Moderna, vários estudiosos, vários pesquisadores, vários cientistas vai descobrir algo e vai revelar algo para a população europeia que vai de encontro aos dogmas católicos. E eu posso citar até entre eles um homem chamado Galileu Galilei, tá? Que dentro a sua pesquisa, o seu conhecimento, ele vai desfazer de alguns dogmas católicos e por isso ele vai ser perseguido, tá? pela Igreja Católica, e vai ser forçado a negar o que ele ensinava, tá bom? O regime absolutista também era outro fator de insatisfação da boa parte da população. Essas sociedades eram divididas em... Presta atenção aqui que é muito importante. Presta atenção, vou voltar de novo para você entender. O regime absolutista também era outro fator de insatisfação da boa parte da população. Isso significa dizer o seguinte: a população já estava insatisfeita com a exploração católica, com a exploração da igreja, do clero sobre elas. Porque elas não tendo conhecimento, a igreja interferia e dominava a sua vida cotidiana mesmo. Não só no sentido fé, mas no sentido material também. Então o que é que acontece? Além da exploração católica, tinha a questão absolutista, o regime absolutista. O regime absolutista aqui está falando sobre a exploração dos reis, dos monarcas, contra a população mais pobre. Por que, professor? Observe que tanto o clero, o nobre, como os monarcas, os absolutistas, viviam de impostos. E quem pagava esses impostos? A classe trabalhadora. Tá bom? Então, existia a exploração dos mais variados aspectos contra a classe trabalhadora. Então, vamos lá. Essas sociedades eram divididas em, primeiro, estamento,
e o clero e a nobreza. Presta atenção. A sociedade europeia é dividida em 3 classes. Eu vou colocar 4. São 3, mas eu vou colocar 4. Vamos lá. No topo, o monarca, a família real, claro. No meio, o nobre e o clero, a nobreza e o clero. E por fim, o trabalhador. Tá? Então, vamos lá. O que acontece? Quando aqui diz que as sociedades europeias eram divididas em estamentos, a palavra estamento não é testamento, porque testamento é aquilo que um homem rico, antes de morrer, passa toda a sua riqueza para os seus filhos, seus familiares. Isso é testamento. Tá? E convida advogados, juízes e tal, escrivão e passa lá. Nesse caso aqui é estamento, que está ligado à questão de nascimento. Presta atenção. Uma criança que nascesse, se ela nascesse no seio de uma família nobre, não importa o que acontecesse com essa criança, ela sempre seria um nobre. Mas se uma criança nascesse no seio de uma família de trabalhadores, de camponeses, de escravos, de servos, essa criança sempre seria escravo, servo, trabalhador, camponês e assim por diante. Então a sociedade era baseada em estamento, estamental, tá? Ou seja, era caracterizada pelo nascimento do cidadão. E dividida em clero e nobre. Tá vendo aqui? Clero e nobreza. Que estavam no topo da pirâmide social. Gozavam de privilégios que eram sustentados com os impostos do povo. Então está aí a explicação porque o povo, ou seja, o povo menos favorecido, os trabalhadores, os camponeses, estavam tão insatisfeitos não só com a Igreja Católica, mas também com os monarcas, os nobres. Por quê? Porque eles viviam, gozavam de privilégios, e esses privilégios eram sustentados pelos impostos dos trabalhadores, tá? Dos camponeses. Daí a explicação por que a população vivia tão insatisfeita. Você lembra da Revolução Francesa? O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi a insatisfação da população francesa contra a exploração da Igreja Católica e da família real, do monarca de Luís XVI, tá? Então, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, que a família real já vinha de família há muitos anos, há muitos séculos, e a população não aguentava mais essa exploração. A população trabalhava, pagava seus impostos pesado, por sinal, e não tinha retorno de nada. Às vezes não tinha nem o que comer, tá bom? Então é muito interessante isso aí. Esse conjunto de descontentamento, por parte da população levaria à Revolução Francesa, como falei agora para vocês, que foi inspirada nas ideias iluministas e representa o principal marco desse movimento intelectual. Bom, o pensamento iluminista, ele vai influenciar várias outras revoluções, vários outros conflitos, várias outras guerras civis e principalmente várias independências, como por exemplo a independência do Brasil foi influenciada pelo pensamento iluminista, a independência dos Estados Unidos, a independência de vários países pelo mundo afora. Mas aqui diz que cita principalmente a Revolução Francesa, porque o iluminismo nasce na Inglaterra, mas quando chega na França, tá? A população francesa viu a forma como a Inglaterra foi se libertando da monarquia, da exploração do monarca, tá? Recebeu a liberdade de questionar, tá? A liberdade de opinião, de culto e de outras coisas. Então, chegando na França,
os franceses recebem esse pensamento iluminista e vai se libertar também da dominação católica e dos monarcas. Tá? Conceito. O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual que aconteceu entre os séculos 17 e 18 na Europa, em especial na França. Os pensadores iluministas defendiam as liberdades individuais e o uso da razão para validar o conhecimento. Quando aqui diz uso da razão, essa palavra razão vem do conceito racionalidade, que significa dizer usar a inteligência, tá? Viver baseado no conhecimento, inteligência, tá? Então, os iluministas vai defender as liberdades individuais e o uso da razão para validar esse conhecimento. Observe aí que a partir do momento que o iluminismo surge, o pensamento iluminista vai se espalhando, se proliferando, vai se acabando a questão da fé, né? Da religião, tá? Vai diminuindo. Daqui a pouco eu explico uma coisa bem interessante aí para vocês. Também chamado de século das luzes, o movimento iluminista representa a ruptura, ou seja, a quebra do saber eclesiástico, isto é, do domínio que a Igreja Católica exercia sobre o conhecimento, e dá lugar ao saber científico, que é adquirido por meio da racionalidade. Então, o iluminismo vem trazer, a palavra luz aqui significa conhecimento, razão, racionalidade. O iluminismo vem quebrar essa ruptura, essa ligação que existia entre o homem e o analfabetismo, entre o homem europeu e a falta de conhecimento, entre o homem europeu e a sua exploração. Então o iluminismo quebra esse conhecimento, essa forma da Igreja Católica de dominar o conhecimento europeu, na Europa, de dominar o homem, tá? E agora passa não ter mais a questão da hegemonia católica e passa agora a ganhar força o conhecimento, o saber científico. A ciência vai ganhar força, sobrepor a fé, tá? Lembrando que a Igreja Católica dominava a mente humana na Europa, porque ela era a instituição mais rica da Europa. Até hoje é a instituição mais rica do mundo. Por quê? Porque a Igreja Católica adquiriu inúmeras terras, inúmeras, ouro, imagem de ouro, imagem de bronze, terra de tudo quanto é jeito, tá? Inclusive, ela domina tanto a religião no mundo que ela domina um país, minha gente. Um país. O Vaticano é um país. Aí você pode dizer assim, mas o Vaticano não fica em Roma? Roma não é a capital da Itália? Sim. Roma é um estado que é a capital da Itália. Mas o Vaticano se tornou independente de Roma, por isso que é considerado um país. Entendeu agora? Como Pernambuco, em 1817, se tornou independente do Brasil e se tornou um país independente. Depois voltou a ser estado. Tá bom? Mas a Igreja Católica se tornou tão importante que ela se tornou dona de um país, tá? Mas a partir da Idade Moderna, o iluminismo vem possibilitar com que a ciência, o saber científico, tire a hegemonia, quebre a hegemonia da fé, tá? O iluminismo é um movimento da Idade Moderna que rompeu com o teocentrismo, doutrina que coloca Deus no centro de tudo, e passou a ver o indivíduo como o centro do conhecimento. Para o iluminismo, agora a sociedade não poderia estar presa a tudo é Deus, se questionar a igreja estará questionando a Deus, se discutir com o padre, com o papa e falar mal dos religiosos e estar falando mal de Deus. Então, quebrou-se isso aí, tá? E agora passa a ver o homem como precursor de todas as coisas, como a causa de todas as coisas, tá? Então o iluminismo tira o pensamento de que tudo é Deus e coloca o homem como causa de todas as coisas, tanto do bem como do mal, e que o homem fosse responsável pelos seus próprios atos. Isso é muito interessante.
O iluminismo pode ser entendido como uma ruptura com o passado e o início de uma fase de progresso da humanidade. Essa fase é marcada por uma revolução na ciência, nas artes, na política e na doutrina jurídica, por exemplo. Então, quando se fala o iluminismo pode ser entendido como uma ruptura com o passado, ou seja, é a quebra do elo da ligação com o sistema feudal. Tá? O iluminismo ele veio para substituir definitivamente e tirar de cena o pensamento feudal. Porque, segundo o pensamento iluminista, o feudalismo não gerava progresso em nação nenhuma. Aquelas nações europeias que estavam ligadas ainda à agropecuária, à terra, à pecuária, o trabalho braçal, ao sistema de suzeranos e vassalos, essa nação nunca se desenvolveria. Vou dar um exemplo para vocês. Na Primeira Guerra, quem estuda a Primeira Guerra Mundial vai encontrar lá a Revolução Russa. Tá, por que houve a Revolução Russa, professor? A população russa percebeu que a Rússia não se desenvolveria enquanto estivesse ligada ao pensamento feudal. Duas coisas fez com que a população fosse às ruas e entrasse em uma guerra civil contra o czar. Primeiro, a Rússia estava envolvida na Primeira Guerra. A Rússia não tinha dinheiro para gastar, porque um país que entra numa guerra tem que gastar muito, gastar bastante. Com exército, com fabricação de armas, com preparamento de tudo. Existe toda uma logística econômica para entrar numa guerra. Tá. E a segunda questão é que a população, o czar, o governo russo, população não, o czar e o governo russo ainda estava ligado ao sistema feudal. E a Rússia não se desenvolvia. Enquanto outros países já estavam industrializados há séculos. Por exemplo, a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra no século XVIII. Início do século XVIII. Então, no século XIX, a Rússia ainda estava ligada ao sistema feudal. Então, enquanto outros países, a Inglaterra, a França, a Alemanha e entre outros estavam se desenvolvendo industrialmente na cadeia industrial, a Rússia estava ligada ainda, estava presa ao sistema feudal. Então a população vai às ruas para que o czar, né, o governo russo, se quebrasse esse elo aí, praticasse essa ruptura. Os iluministas queriam se libertar das trevas e da obscuridade proporcionada pelos regimes absolutistas e pela influência da Igreja Católica. Muitos deles eram contra a religião instituída, mas não eram ateus. Eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão, por meio do conhecimento. Aqui cabe uma explicação interessantíssima para vocês. Veja só. Nessa guerra entre fé e ciência, tá? Em que a Idade Moderna vai substituir o período medieval, que estava muito preso à religião. Então o que é que acontece? Vai acontecer o seguinte: um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, do século XIX. Esse filósofo ele é muito conhecido na academia dos estudiosos, pesquisadores, por escrever vários livros. E em um dos seus livros, ele cita a palavra Deus está morto. Inclusive, isso criou uma confusão no meio religioso, né? no meio cristão, tanto católico como protestante, evangélico. Por quê? Porque Nietzsche cita a frase Deus está morto. Muita gente não entendeu isso aí. É que Nietzsche, vou explicar para vocês. Nietzsche, quando começa a estudar a história, que ele adentra a antropologia lá no período medieval, e quando ele começa a estudar o homem europeu na Idade Moderna, Nietzsche vai perceber que o homem
ao longo da sua história, ele foi se desligando da fé e dando mais espaço à ciência. O que acontece? O homem europeu, na Idade Moderna, não estava mais tão ligado à religião, não era mais tão fanático à religião, não estava ligado tanto ao misticismo. Por quê? Porque ele passa agora a dar espaço à ciência. Então, quando o homem vai se desligando da fé, Nietzsche vai percebendo que a fé vai morrendo. A fé vai se acabando, a fé do homem europeu. Claro que ele não está dizendo que Deus, o Criador, estava morto. Não, ele não estava dizendo isso. Ele não é doido, até porque ele nasceu numa família religiosa. Quem estuda a família de Nietzsche sabe, a biografia de Nietzsche sabe que ele nasceu numa família religiosa. Mas quando ele estuda a religião, o homem na Idade Média, o homem na Idade Moderna, ele vai ver que o homem vai se desprendendo da religião. E ele diz, a fé está morrendo. Ele cita a palavra Deus, mas não é Deus o Criador que ele está falando, até porque Nietzsche morreu e Deus está vivo. Tá? Isso é muito interessante isso aqui. Então os iluministas queriam a fé, o fim da exploração religiosa sobre os mais necessitados, porém ele não queria o fim da religião. Eles eram religiosos e eles ensinavam que o homem chegaria a Deus apenas por meio do conhecimento, da ciência. Ao contrário do que pregava a religião, os intelectuais iluministas defendiam que o homem era o detentor do seu próprio destino e que a razão deveria ser utilizada para a compreensão da natureza humana. A razão era, portanto, elemento central dos ideais iluministas. Afinal, somente a racionalidade poderia validar o conhecimento. Eles acreditavam que a educação, a ciência e o conhecimento eram a chave para a libertação do homem. O homem só poderia ser liberto da exploração católica, da exploração do clero, da exploração dos monarcas, através do conhecimento, da educação e da ciência. Esse entendimento se contrapunha ao conhecimento baseado em crenças e misticismo religiosos, que para os filósofos iluministas bloqueavam o progresso da humanidade. Principais ideias iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aqui você não pode esquecer, tá? Se você puder anotar isso aí, é bem interessante isso. Porque esses são os principais ideais iluministas, principais pensamentos iluministas. Liberdade de quê, professor? Liberdade de culto. Ou seja, um Estado laico. O iluminismo defendia um Estado laico. Um Estado laico é aquele Estado onde não tem uma religião oficial. Para os iluministas, o homem ele era livre para escolher a sua própria religião. Tá? Como a Idade Moderna vai proporcionar a divisão da igreja, preste atenção que a história é assim, uma coisa se encaixa com a outra. A Idade Moderna vai proporcionar, o pensamento do homem moderno vai proporcionar a divisão da igreja, e com a divisão da igreja surge aí várias outras religiões, várias outras denominações, como o anglicanismo, tá? Como vários outros segmentos religiosos que eu esqueci aqui agora, tá? Então o que acontece? Liberdade de culto. O homem tem a liberdade para escolher a sua religião, sua própria religião e a sua igreja. Liberdade de expressão, tá? O homem, segundo o pensamento iluminista, o homem era livre para ter a sua própria opinião, tá? Para questionar, ter liberdade para questionar a igreja e questionar os monarcas, o absolutismo, tá bom? Igualdade de quê, professor? Igualdade de todos perante a lei. Segundo o iluminismo, todos são iguais perante a lei. E fraternidade? Fraternidade para tornar o mundo mais justo e mais equilibrado. Lembre-se que esses três pilares do pensamento iluminista, lá do século, preste atenção, lá do século XVII e século XVIII,
esses três pilares do pensamento iluminista vai influenciar várias e várias constituições dos países pelo mundo afora, inclusive a Constituição brasileira. A Constituição do nosso Brasil é baseada no pensamento iluminista. Se você ler com calma, tá? Se você estudar com calma a Constituição, quem gosta aí do curso de Direito é muito bom. Se você estudar com calma a Constituição do nosso Brasil, tá? Ela vai sempre estar ligada a esses três pilares: liberdade, igualdade e fraternidade. Tá bom? Não só a Constituição do Brasil, como a Constituição de vários outros países, como a Constituição de Direitos do Homem, lá da Revolução Francesa. A Constituição dos Estados Unidos, tá? E várias outras por aí. Isso é muito interessante. Queria também o fim do domínio da igreja sobre o conhecimento. Tinha como... Pera aí, calma, vou voltar um pouquinho aqui, porque passamos aqui, vamos lá. Liberdade de expressão, liberdade perante a lei, fraternidade para uma formação de uma sociedade mais justa e equilibrada. Queria também, o pensamento iluminista queria o fim do domínio da igreja sobre o conhecimento. O pensamento iluminista queria a razão como propulsora do saber. E o pensamento iluminista defendia o indivíduo como centro do próprio conhecimento. Quais as características do iluminismo? Defesa do conhecimento racional. Falar em conhecimento racional, gente, hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, a falta de racionalidade no mundo é impressionante. A falta de racionalidade do mundo é impressionante. As pessoas colocam hoje ideologias acima da vida. Tem muita gente envolvida nessa questão ideológica, principalmente quando se fala em política no Brasil, que está uma bagunça generalizada. Tá? Não, porque fulano é de direita, ciclano é de esquerda, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Muita gente não sabe nem o que é ser de esquerda e de direita. Não sabe nem o que é essa questão ideológica, não sabe nem onde nasceu, quem criou esses conceitos, mas vivem em um mundo do passado e não sabe nem o que acontece. E coloca essas ideologias acima da vida. Um dos maiores problemas hoje é a tal da vacina. Tá? A vacina para a Covid. Que está a maior polêmica, a maior briga, porque foi liberado a vacina para crianças de 5 a 11 anos e alguns governos não aceitam, principalmente o presidente do Brasil não aceita. Por quê? Porque o presidente do Brasil acha que essa vacina é uma vacina de esquerda, é uma vacina ideológica, é uma vacina comunista, que vai matar as crianças. Pô, agora eu pergunto a você que está me assistindo, quando foi que o Brasil foi comunista? Quando o Brasil foi comunista? Onde é que está escrito? Qual é o livro de história que diz que o Brasil já foi comunista? Que muita gente cita a palavra comunismo, não sabe nem o que é ser comunismo. Ah, mas deixa pra lá. Vamos lá. Então, defesa do conhecimento racional, tá? E só pode ter o conhecimento racional através dos livros da ciência. Oposição ao mercantilismo e ao absolutismo monárquico. Quando se fala que mercantilismo é oposição a isso aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, mercado no centro de tudo. Os iluministas eram contra isso porque o mercantilismo, ele apenas concentrava a economia em alguns lugares, em alguns países. Mercado no centro de todas as coisas. O iluminismo defendia o quê? O liberalismo, ou seja, ele queria que a economia fosse liberal, onde um país pudesse fazer transações comerciais com outros países sem objeções, sem interferência. E contra o absolutismo monárquico, ou seja, contra os reis, tá? Por quê? Porque os reis apenas praticavam exploração contra a população europeia. O iluminismo foi apoiado pela classe burguesa, a classe burguesa que queria se libertar também da monarquia, queria se libertar de várias outras coisas, porque a classe burguesa estava ligada ao comércio, estava ligado ao liberalismo econômico, tá? Preciso entender isso aí.
O iluminismo defendia a defesa dos direitos naturais do indivíduo, como liberdade e livre posse de bens. Por exemplo, Deus está presente na natureza e no próprio homem, dizia os iluministas. A defesa da liberdade econômica sem interferência do Estado, como eu falei, o iluminismo defende o liberalismo econômico, porque o liberalismo vem da palavra liberal, liberar, né? Liberal, ou seja, economia liberada para fazer transações comerciais com outros países. E o liberalismo impedia com que o Estado pudesse intervir nessa economia, nessa forma de fazer transações comerciais. Tá bom? Por quê? Porque o liberalismo ele é baseado em pegar empresas estatais que estão dando prejuízos para o Estado, para o país, e terceirizar, ou seja, vender para grupos empresariais, tá? É muito importante isso aqui. Defesa da maior liberdade política, pessoa escolher, né? É através daqui do pensamento iluminista que vai nascer aí a questão da democracia entre os países. O que é democracia, professor? A palavra democracia quer dizer poder do povo, onde o povo tem o poder de escolha, de escolher os seus próprios representantes. O antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, tá? Para substituir o pensamento teocêntrico. A importância do iluminismo. Quais foram a importância do iluminismo? Progresso da ciência. Durante esse período, o conhecimento rompe as fronteiras da imaginação e passa a ser construído com base em observações científicas, com experimentos empíricos. Foi nesse momento que o homem descobriu como funcionava a órbita dos planetas e a circulação sanguínea no corpo humano. A criação do microscópio permitiu que o campo de visão fosse ampliado e a compreensão da natureza fosse expandida. Tudo isso só aconteceu através da ciência, tá? Através do pensamento científico, do saber científico. Enquanto na Europa medieval não tinha possibilidade do homem chegar a esses conhecimentos, por quê? Porque o homem estava ligado à terra, estava ligado ao conceito de suzeranos e vassalos, onde o suzerano doava um pedaço de terra para o seu vassalo, o vassalo, por sua vez, prometia proteger a família do suzerano de inimigos, de invasões, tá? E isso não permitia com que a população europeia chegasse a um pleno conhecimento, a ter acesso ao conhecimento. Mas o iluminismo nos deu essa possibilidade e essa vantagem. Aqui nós temos descobriu-se a eletricidade, o processo de formação do planeta Terra, o princípio de funcionamento das vacinas, a existência de bactérias e protozoários e a lei da gravitação universal. Ou seja, tudo isso está dentro do conhecimento empírico, conhecimento experimental gerado pelo pensamento iluminista. Todos esses avanços nas ciências foram fundamentais para que a Revolução Industrial fosse possível anos mais tarde. Muito interessante isso aqui. O pensamento iluminista também foi muito importante para o pensamento político, o desenvolvimento político, tá? A questão, como eu falei para vocês, das democracias entre os países. Temos também, nesses países os monarcas continuavam exercendo seu poder absoluto, mas deveriam conhecer os princípios iluministas ou ser associados por filósofos dessa corrente. Aqui está se falando sobre uma questão histórica que é conhecido, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é conhecido como despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido. Eram aqueles países onde os seus monarcas, os seus reis, eram reis, mas aceitavam o pensamento iluminista. Por isso a palavra esclarecidos. Ou seja, reis que
aderiam ao pensamento iluminista. E aqui, por fim, nós temos os principais pensadores iluministas, tá? Nós temos aqui Voltaire, que ele era admirador da Constituição inglesa. Em sua obra Cartas Filosóficas, comparou a tolerância religiosa à liberdade de expressão na Inglaterra à atrasada sociedade francesa. Nós temos aqui Montesquieu, tá? Que era francês, escreveu o livro o Espírito das Leis, que é a doutrina dos três poderes, onde criou aqui a questão do... deixa eu ver aqui... A questão do legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, um país, a política de um país ser dividida em três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Lembrando que o Brasil é também dominado, né? A política é dominada por esses três poderes. Legislativo é o Congresso que faz as leis, executivo é o presidente da República que sanciona a lei, e o judiciário é quem fiscaliza o cumprimento dessas leis. Temos aqui Jacques Rousseau, que era suíço, tá? Escreveu o livro Contrato Social, onde ele descreve que para a construção de uma sociedade harmoniosa, as pessoas deveriam obedecer à vontade geral. Isso só seria possível com um contrato social, segundo o qual os homens deveriam abrir mão de alguns direitos em prol da comunidade. E por fim nós temos iluminismo no Brasil. Como eu falei para vocês, o iluminismo no Brasil influenciou na independência do Brasil, na formação da nossa Constituição e em muitos conflitos sociais e civis, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Fluminense, a Revolução dos Alfaiates na Bahia e a Revolução Pernambucana em 1817. Por aqui também se defendia a liberdade econômica e política e o fim do absolutismo. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que isso aqui tenha contribuído para o seu conhecimento. Você que vai aí iniciar os seus estudos do ano letivo, lembre-se, quando tiver dúvidas sobre o assunto iluminismo, vem aqui no canal do Tio Márcio e assiste aí as nossas aulas. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.